Olá, meu nono ano, vamos para mais uma aulinha de hoje. Hoje nós iremos falar do capítulo 4, semelhança, né? Então, ao analisar o capítulo 4, vocês irão ver que tem semelhança de polígonos, semelhança de quadriláteros, semelhança de triângulos. Hoje nós vamos falar de uma maneira geral, semelhança de figuras planas, porque querendo ou não, todo polígono ele é uma figura plana, ok? Então, primeiramente, para ser semelhante, eu vou ter que analisar dois critérios. Uma figura só é semelhante quando todos os ângulos internos elas são correspondentes, ou seja, são iguais. E uma figura, além de ter os ângulos internos semelhantes, elas também terão que ter os seus lados correspondentes proporcionais. Ah, professor, e se a minha figura tiver o ângulo correspondente, porém o lado não for correspondente? Essa figura ela será uma figura semelhante? Vamos analisar agora, galerinha. Então, olha só. Eu tenho um quadrado. Nós sabemos que um quadrado, os quatro ângulos internos medem 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, outro ângulo de 90 graus, outro ângulo de 90 graus. Ok? E esse quadrado, como tem todos os lados iguais, cada lado mede 2 centímetros. Agora, ao analisar a outra figura, nós temos um losango. O losango, por propriedade que vocês estudaram lá no 8º ano, ele tem os quatro lados iguais, porém, dois ângulos internos diferentes. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, porém, esse ângulo aqui ó, é igual a esse. Ou seja, esses dois ângulos são congruentes, esses dois ângulos aqui são congruentes. Mas isso significa dizer que o losango, os quatro ângulos internos não são iguais. Então, nessa minha figura, embora os lados sejam proporcionais, porque se nós pararmos para analisar o losango, o lado do losango é o dobro do lado do quadrado. Porém, os ângulos internos dessas duas figuras não são correspondentes. Se elas não são correspondentes, logo eu chego à seguinte conclusão, que essa figura ela não é semelhante, ou seja, essas duas figuras não são semelhantes. Ah, professor, então significa dizer que para uma figura ser semelhante, os ângulos internos têm que ser iguais e os lados os lados correspondentes têm que ser proporcionais? Sim, isso aí, é esse o conceito de semelhança, né? Olha só, nós temos duas figuras, um trapézio maiorzão e um trapézio menorzinho. Se vocês pararem para analisar, os ângulos internos desse trapézio maior é exatamente igual aos ângulos internos desse trapézio menor. As bases, o ângulo A é igual ao ângulo A', mede 90 graus. O ângulo B e o ângulo B' mede 90 graus. Esse ângulo C' e o ângulo C, olha, eles têm a mesma cor. Se eles têm a mesma cor, significa dizer que eles são iguais, são correspondentes, iguais, congruentes, né? E o D' e o D, os ângulos são pretos, ou seja, os quatro ângulos internos dessa figura são iguais. Mas vamos ver se os lados são proporcionais? Como que eu faço, professor, para ver se há uma proporcionalidade? O que é uma proporção mesmo? Para saber se o valor é proporcional, vou achar uma constante, uma razão entre eles, para ver uma razão na qual eles são semelhantes. Se eu fizer a razão de todos os lados e essas razões forem todas iguais, logo há uma razão de proporcionalidade. Vamos analisar? Eu vou pegar o segmento AB, ou seja, o lado AB, e vou dividir pelo lado A'B'. Quando eu divido AB 4 por A'B' 3, eu vou ficar com 4 terços. Aí eu vou analisar agora o outro lado. Qual o outro lado? BC e o lado B'C'. Então, quem é BC? BC mede 6. Tudo em centímetro. Tudo na mesma escala. 6 centímetros. E 4,5. Mas, professor, como que eu vou saber, professor? É simples. Eu vou multiplicar em cima por 2 e vou multiplicar embaixo por 2. Ou seja, eu vou manter uma proporcionalidade, uma equivalência. Eu vou estar buscando a equivalência. Então, se eu multiplico 6 por 2, eu vou ficar com 12. Se eu multiplico 4,5 por 2, eu vou ficar com 9. Ah, professor, se eu pegar 9, dividir por 3
9 dividir por 3 e 12 por 3, eu vou ficar 12 por 3, 4. 9 por 3, 3. Opa! Quando eu faço a proporcionalidade do lado BC com B', C', também dá 4 terços. Vou fazer a mesma ideia com CD e CD'. Quando eu faço todo o processo, no final também tenho 4 terços. DA e DA', eu também tenho 4 terços. Ou seja, qual a conclusão que nós chegamos? Que os 4 lados são proporcionais, possuem a mesma razão de proporcionalidade, que é 4 terços, e os 4 ângulos internos, eles são congruentes. Então, logo, essa minha figura é uma figura semelhante. Semelhante. Que coisa linda. Então, ó o critério para a figura ser semelhante. Duas figuras planas são semelhantes quando possuem todos os ângulos correspondentes com a mesma medida, ou seja, iguais. Ok? E todos os lados correspondentes com medidas proporcionais. Esses lados correspondentes também são chamados de lados homólogos. Quando vocês escutarem lados homólogos, são lados que mantêm a sua correspondência. Ok, galerinha? Então, para fixar isso na cabeça de vocês, vamos fazer um exemplo, que isso aqui não tem nada diferente do que nós vimos até então. Lembra lá atrás do Teorema de Tales, que nós fazíamos uma proporção para encontrar o valor? A ideia aqui é basicamente a mesma. Eu vou analisar duas figuras, eu vou analisar os seus lados homólogos e vou fazer uma proporção entre eles para encontrar o valor desconhecido. É muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Olha só o exemplo. Determine o valor de x, sabendo que os retângulos são semelhantes. Coisa linda, ele já está falando para mim que essa figura ela é semelhante. Se ela já é semelhante, eu vou buscar o meu lado vou buscar a minha proporcionalidade entre os seus lados. Então, ó, o meu lado, analisando, os ângulos internos são todos 90 graus, beleza? E o meu lado x eu quero encontrar. Então, eu vou manter uma proporcionalidade. Vou pegar x, o lado x dividido por 4. Então, eu vou ficar x sobre 4 igual a 2 sobre 6. Lembrando que se eu pego o lado corresponde do menor para o maior, eu tenho que seguir sempre essa ordem. Se eu mudar a ordem, vai dar errado a minha proporcionalidade. Então, ó, se eu pego esse, divido por esse, e esse, divido por esse, então, ó, eu vou ficar com x sobre 4 igual a 2 sextos. Então, simplesmente, eu vou simplificar. Ó, o 2 vou dividir por 2, o 6 vou dividir por 2. Então, eu vou ficar com x sobre 4 é igual a 1 terço. Chegando aqui, eu tenho uma proporção. O que é uma proporção, turma? Proporção é uma igualdade entre duas razões. E como a gente resolve uma proporção? Multiplicando cruzado. Então, eu vou pegar o x, vou multiplicar por 3, e 1 vou multiplicar por 4. Então, eu vou ficar com x vezes 3, eu vou ficar com 3x, 4 vezes 1, 4. Então, o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então logo x é igual a 4 terços. X é igual a 4 terços, finaliza aí a nossa operação, então logo esse lado, ou seja, esse valor de x é igual a 4 sobre 3 centímetros. Professor, preciso resolver? Não há necessidade. Por quê? Porque já está na sua forma irredutível. Se já está na sua forma irredutível, acabou aí a nossa operação. Bom, galerinha, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Ó, um beijo no coração. Tchau, tchau.